Olá! No vídeo de hoje, a professora corupense Sueli de Souza Canhete fala sobre a continuidade dos estudos de sexto ao oitavo ano, o antigo ginásio, que ela fez no Colégio Divina Providência em Jaraguá do Sul, onde também foi interna e fez o curso normal de professores. Sua primeira experiência de trabalho foi aos 17 anos, na Escola Teresa Ramos, com a turma de primeira série. Eu fui estudar no Colégio Divina Providência em Jaraguá. Como naquela época, de Corupá a Jaraguá do Sul era um viajão, eu tinha que ir morar no colégio, né? Então eu fui uma garota interna no Colégio São José, no Colégio Divina Providência, de Novo de Freiras. Embora eu não seja uma católica ou uma pessoa religiosamente convicta, muito pelo contrário, e ali nesse colégio onde eu tive que morar para estudar, né, eu tive a sorte, o privilégio de ser alguém que conseguiu uma bolsa de estudos, porque os internatos naquela época eram feitos muito para filhos de ricos, queriam estudar fora de casa, não porque não tivesse um ginásio, que era a fase da quinta a oitava naquela época, mas porque era chique estudar num internato. Então, como eu consegui a bolsa porque eu queria estudar, e a minha mãe principalmente foi muito guerreira em tentar conseguir que eu estivesse nesse universo educacional, conseguimos que eu lá estudasse. E isso mudou completamente o meu olhar sobre o mundo, porque morando num colégio de manhã estudando, depois tendo toda aquela rotina para refeição, horário de estudo, eu convivi nesse espaço com meninas que vinham de todos os lugares do país, né? Eu lembro de muitas pessoas assim especiais que eu conheci, tenho amigas de infância e de adolescência que são amigas minhas até hoje, em função do contato e da convivência nessa escola, né? E nesse internato. E delas, infelizmente, algumas, embora as lembranças sejam maravilhosas, eu tenho a tristeza de já tê-las visto partir. Então, ali eu fiquei até a quarta série do ginásio, que é o equivalente a hoje o ensino fundamental 2. E vale lembrar que naquela época existia uma quinta série, que era intermediária entre a escola inicial e as séries finais. Quem não quisesse fazer essa quinta série passava por um chamado exame de admissão. E eu fiz o exame de admissão e fui aprovada. Então, eu eliminei a quinta série e o meu ensino fundamental foi de 8 anos e não de 9 anos, como a da maioria. E falando do trabalho, né? Uma das coisas está aí, né? Que é essa base escolar que eu tive e esse espelho de quem teve avô e avó maternos professores, tias professoras, mãe professora. Obviamente que o meu caminho tinha muito a ver com o magistério. E por isso, terminando o ginásio, eu fui estudar o que na época se chamava curso normal.
que era a preparação para ser professores de primeira a quarta série, que na época se chamava primário. E eu, enquanto fazia esses 3 anos de curso normal, que era no mesmo nível de um científico, né? Eu voltei a morar em Corupá porque naquela época a estrada já estava aberta com um trânsito muito mais rápido, né? A possibilidade de ir e vir, né? E lembro que nós tínhamos um grupo de meninas que faziam o curso normal e que iam de Kombi no final da tarde para Jaraguá e voltavam depois das aulas, né? E foi um processo bastante divertido, porque nós saímos de Corupá, passávamos por Nereu Ramos, onde tinha estudante de lá também, e aí íamos até o Divina Providência, e depois das aulas a volta vinha sendo do mesmo jeito. Então foi uma vivência interessante e depois de 2 anos que eu estava no curso normal, eu já comecei a dar aula. Eu fui convidada para substituir a professora Geisa e eu tive uma primeira série no primeiro ano que eu dei aula aos 17 anos. E esse período foi muito interessante porque eu ia para o Teresa Ramos feito uma menina de 17 anos que ainda estudava, que quando a aula terminava voltava correndo para casa para me preparar com o uniforme para ir para as aulas, né? Então eu me confundia também com os meus alunos. Sabe que nas séries iniciais o mais difícil é dar aula para a primeira série. Então eu comecei no mais difícil, mas tive sorte de alfabetizar muita gente. E essa foi a minha trajetória como normalista, porque depois eu fiz o concurso para o Estado e trabalhei um bom tempo como professora estadual, né? Porque fazendo o concurso, eu me tornei efetiva. E ali eu primeiro passei por uma escola isolada, que foi uma experiência linda, e depois disso eu fui para o Colégio São José, que se transformou também numa escola de Estado.